Mas é tinha que fazer. interessante, né, André? Como é que é tão difícil falar de Deus para determinadas pessoas, algumas pessoas, e é tão fácil falar de política e de político. É Sim, tão difícil falar de Deus, é tão fácil falar de futebol ou de jogador de futebol. Então, exatamente. qual é essa dificuldade? Você sempre, quando fala-se de Deus, de proclamar a palavra de Deus, você tem que estar altamente preparado, porque tem que tomar muito cuidado. Não, Deus é simplicidade. Fala do teu jeito. Eu contei 2 parábolas aqui, que eu não contei como está escrito aqui, mas eu contei rápido aqui para entender. Se Sim, você for ler, vai estar um pouquinho diferente aqui e ali. Mas eu contei e eu já te direcionei para que você vá procurar. isso. Olha como é Isso interessante. mesmo. Então, utilizar o teu talento para direcionar, para você levar para os caminhos de Deus. É isso que você precisa. Falar um pouquinho de Deus, do que Deus representa na tua vida. É. O que Deus já fez na tua vida? Ele me acordou hoje. Estou aqui. Sim. A gente teve uma conversa sobre isso num outro episódio que vai ao ar, mas eu questionei justamente isso. Por que a gente fala com tanto fervor, defende com tanto fervor a política, o time de futebol e não faz isso com Deus? E quando a gente faz, a gente é taxado, né, de crente, Carola. de carola, de caramba, só quer saber Mas disso agora, né? E a gente sofre um certo preconceito. Mas a palavra ela fala, né? Jesus ele falava isso, que na hora que a gente pegar a rédea de Deus, a gente vai levar a porrada também. Em Vai, suma é isso. Então vai. as pessoas elas têm medo. E uma coisa que você falou aí, todas as vezes a gente tem medo da reprovação, do que os outros vão falar. É, Mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando por Ele. Não somos nós exatamente que estamos falando, nós somos instrumentos. sim. Então, Ele fala por nós, Ele está trazendo a palavra dele, Ele não vai permitir que a gente fale besteira, por exemplo, porque falar de Deus não é falar besteira. É falar um pouquinho diferente do que está escrito, é falar de uma forma diferente, é falar de uma forma mais fácil de ser entendida, porque tem determinadas traduções da Bíblia que são difíceis até de entender. E aí, por isso que existem outras traduções, para a gente poder falar de uma forma, aprender de uma forma mais fácil e falar de uma forma mais fácil. Então, você tem só que quebrar essa barreira da vergonha, porque tem tanta coisa que você faz que era para ter vergonha e não tem. E por que não, que falar de Deus é vergonhoso? E por que ser chamado de crente é vergonhoso? Você já parou para Pelo pensar? contrário, né? Que bom que a gente crê. Exatamente. Né? Que bom que Porque a gente crente crê. é o que crê. Somos fortes por conta disso. Mas eu tinha vergonha, na verdade eu tinha insegurança, porque eu pensava, eu não sei tanto assim, como é que eu vou falar para as outras pessoas? Até que eu compreendi que, na verdade, eu não preciso ensinar. Pelo contrário, cada pessoa que vem aqui conversar comigo, eu aprendo. Então, o que eu sei fazer de bom na minha profissão é conversar, questionar, ouvir, puxar mais assuntos sobre aquilo, né? De repente, fazer, às vezes, de alguém que está assistindo, que, puxa vida, e aquilo, aquela dúvida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo, gente. Na Bíblia eu tenho que ler várias vezes, Com sabe? certeza. E ir pesquisar para compreender. A gente não tem que ter essa vergonha. E também não tem que achar que sabe tudo. E tudo que a gente... Se você quer ser melhor na palavra de Deus, se você quer aprender mais, pratica. Você não está sendo bom porque você não tá praticando. Então você precisa treinar todo dia, ler um pouquinho, pega um pouquinho da palavra, não faz aquela roleta russa de abrir não, Não, isso não pega um certo. livro e vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai te aprofundando e tu vai ver, porque tudo, o que acontece? A gente precisa, para falar mais de Deus, a gente precisa ter intimidade. Eu só falo de você, Andréia, se eu te conhecer. E eu não tenho como falar de você se eu não tiver mais intimidade contigo. A Andréia é assim, ela faz isso, ela gosta de comer isso. Eu não tenho como falar de você. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estar lá perto dele, na oração, na leitura, pedindo para ele. Tem até, eu não lembro quem foi que falou outro dia, que a gente pega e manda o zap pro marido, para a esposa, pro amigo. Você não manda o zap para Deus. Então, aquela dinâmica de manda o teu zap para Deus. Deus, o que eu faço agora? Deus, por qual caminho eu vou? Manda um zap para Deus também.
é você se colocar disponível para conversar. Às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas é tão simples. Assim, na pandemia foi quando eu realmente me aprofundei na palavra e eu comprei um caderno e fiz dele o meu caderno de guerra. Assim. Então, eu tenho lá várias orações, tenho as minhas conversas com Deus. Ali sou eu e ele, né? Ir para o secreto, que a gente fala, né? Vai para o secreto, só você e ele, e conversa. Mas não precisa escrever, gente. É ficar quietinho ali, mas conversar, buscar essa intimidade. E às vezes eu converso mesmo e falo assim, nossa, pai, eu sei que é bobagem isso que eu estou pensando, mas puxa vida, me orienta. Sim. Né? Assim, se colocar disponível e devagar a gente vai vendo que no dia a dia isso vai acontecendo.